No livro bíblico de Daniel, do Antigo Testamento, existe uma fantástica profecia que já predizia com séculos de antecipação, não somente o ano, mas mesmo o mês e o dia da morte de Jesus, atestando que ele era de fato o Messias anunciado pelos profetas de Israel. De acordo com Daniel capítulo 9, versículo 25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a cidade de Jerusalém, até a manifestação do ungido do príncipe, transcorreriam 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas, o que perfaz um período de 483 dias proféticos ou anos literais, uma vez que em profecias simbólicas um dia representa um ano. Em 587 antes de Cristo, na terceira invasão dos exércitos babilônicos a Jerusalém, tanto a cidade quanto o seu templo sagrado tinham sido completamente destruídos. Mas as profecias anunciavam que ambos seriam reconstruídos. É por esse motivo que Daniel capítulo 9 se refere a uma ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Essa ordem foi dada em 3 etapas. Um primeiro decreto foi emitido por Ciro, o Grande, rei da Pérsia, em 538 ou 537 a.C. Um segundo decreto, confirmando o edito anterior, foi expedido por Dario I Estaspes, em 520 ou 519 a.C. E um terceiro decreto, completando as disposições anteriores e incluindo a concessão de parcial autonomia político-administrativa aos judeus, foi expedido em 457 a.C. pelo rei persa Artaxerxes I o Longínquo. Por isso é correto dizer que a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém só se completou em 457 a.C. Partindo desse ano, 483 anos conduzem a 27 depois de Cristo, quando Jesus foi batizado por João no Rio Jordão e ungido pelo Espírito Santo, manifestando-se como enviado de Deus e dando início ao seu ministério público. A profecia dizia ainda em Daniel capítulo 9, versículo 27, que no meio da última das 70 semanas, o Messias faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso se cumpriu 3 anos e meio após o batismo de Jesus, quando ele rendeu sua vida sobre a cruz do Calvário, ocasião em que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando a entender que o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento não devia mais continuar, uma vez que todos aqueles sacrifícios de animais serviam para prefigurar a morte do Salvador. Além disso, a profecia anunciava que desde o início do período, isto é, desde 457 a.C., transcorreriam 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias proféticos, ou ainda 2.300 anos literais, até o início da purificação do santuário celestial, quando Jesus entraria no Santo dos Santos para completar a fase celestial de seu ministério e então poder regressar para buscar seu povo fiel. Quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu em 31 depois de Cristo, deu início à primeira fase de seu ministério como nosso mediador, no lugar santo do santuário celeste. Posteriormente, ao término dos 2.300 anos, em 1844, ele entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário, apagando os pecados registrados daqueles que tivessem abandonado sua prática e seguido o exemplo de obediência de seu mestre, ou eliminando do livro da vida os nomes dos negligentes e rebeldes dentre o povo de Deus. Como se vê, uma verdadeira obra de julgamento. O que mais surpreende no estudo dessa profecia é que a astronomia nos ajuda a entender que o cálculo desses períodos de tempo tem precisão não apenas de anos ou meses, mas mesmo de dias e horas. É que fixando o meio da última das 70 semanas no dia
15 do primeiro mês judaico, quando, de acordo com os evangelhos, Jesus rendeu sua vida sobre a cruz, e retrocedendo exatamente 486 anos e meio, cada ano calculado com base no ano solar de 365 dias e 22 décimos, chegaremos exatamente ao dia 10 do sétimo mês judaico, lá atrás, em 457 a.C. Depois, avançando 2.300 anos, cada ano também calculado com base no ano solar de 365 dias e 22 décimos, chegaremos exatamente ao meio da tarde do dia 10 do sétimo mês judaico em Jerusalém, que em 1844 coincidiu com a tarde do dia 23 de outubro, conforme o nosso calendário gregoriano. Aí vale observar que, em função da geometria da Terra, a tarde do dia 23 de outubro em Jerusalém correspondeu ao início da manhã do mesmo dia em Nova York, onde Hiram Edson, um fazendeiro crente na proximidade do segundo advento, ao atravessar o campo de sua propriedade após orar no celeiro com alguns irmãos de fé, disse que os céus se abriram aos seus olhos e que viu Jesus entrar no Santo dos Santos do Santuário Celestial. Aquele momento é considerado do nascimento do movimento adventista do sétimo dia, um movimento baseado no cumprimento do tempo e com uma mensagem acerca do tempo. É glorioso que esse movimento tenha se iniciado no tempo exato indicado pela profecia. Trata-se de um movimento realmente singular, cujo ponto de partida estava marcado no calendário do céu. Ademais, o que surpreende também é que, retrocedendo 69 semanas proféticas e meia, ou 486 anos e meio, desde o dia 15 do primeiro mês judaico, data da morte de Jesus, chega-se ao dia 10 do sétimo mês judaico, exatamente o dia da expiação. E depois, avançando 2.300 anos solares, desde o dia 10 do sétimo mês judaico, lá em 457 a.C., necessariamente se chega ao dia 10 do sétimo mês judaico em 1844. Isso é realmente muito interessante, porque num calendário lunisolar como o judaico, não é qualquer quantidade de anos que permitirá a coincidência do mesmo dia e mês no começo e no final do período. Por exemplo, se o período fosse de 2.299 anos solares, e fixássemos seu início no dia da expiação, não seria possível terminá-lo num dia da expiação. Além disso, é realmente impressionante que, partindo do dia da expiação, no início do período, e avançando exatos 486 anos solares e meio, o cálculo nos leve ao dia 15 do primeiro mês, o mesmo dia e mês em que, por séculos, os judeus vinham comemorando sua libertação do Egito, símbolo da libertação do pecado que a morte de Jesus proporcionou. Tudo isso, embora sensacional, pode parecer bastante complexo e de difícil compreensão à primeira vista. Não é de estranhar, já que são muitos os raciocínios e dados envolvidos. Mas, pensando nisso, preparamos um livro todo dedicado ao assunto, o qual poderá auxiliá-lo no entendimento desse tema vibrante. A astronomia e a glória do adventismo explica esse assunto em detalhes, com todos os cálculos relevantes e ainda com as evidências bíblicas, astronômicas e históricas que atestam o esplêndido cumprimento da profecia. Para adquirir essa obra, acesse agora mesmo o site www.concertoeterno.com e faça já o seu pedido. Que Deus o abençoe.